Instagram não queria me deixar entrar ao vivo. Que coisa. Era pra entrar no dia anterior, entrei só agora, mas enfim. Que bobeira, cara. Não entrava de jeito nenhum. Tive que fechar Instagram, abrir Instagram. Entra aí, chega aí. Só me diz se tá me ouvindo bem, porque agora eu tô de fone. Diz aí se tá me ouvindo bem, porque a gente vai bater papo agora. E aí eu preciso saber se tá me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Já. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Por favor, eu preciso de uma confirmação que esteja me ouvindo bem, que a gente tem uma conversa agora, live da madrugada. Agora vai virar rotina. Será? Vamos ver se vai virar rotina mesmo. Ah, show. Obrigado, Vitor. Boa noite todo mundo. Boa noite, Gui. Boa noite, Larissa. Boa noite, Andréia, Vandréia, Mariana, Poliana. Boa noite, Thalisson. Caramba, quanta gente aparecendo aqui, hein? Quanta gente. Nossa. A galera da madrugada é forte, forte. E aí, cara, a ideia. Deixa eu arrumar isso aqui porque eu tive que tirar o celular do lugar aqui pra. Porque não tava dando pra entrar mesmo, não. De jeito nenhum. Não, não abri, eu troquei a internet, fechei o Instagram, quase religuei o celular, mas enfim. Vamos lá. Boa noite todo mundo. Chega aí, puxa uma cadeirinha. Não pode ficar deitado, não pode. Se bem que não vai dar sono, não. Não vai dar sono. A ideia é a gente conversar um pouquinho mais sobre escolha da especialidade. A gente conversou no final de semana, né? E a ideia é a gente conversar um pouquinho mais. E de repente a gente começa a falar de todas as especialidades, né? E pegar esse horário aqui. Por que esse horário? Por quê? Tem várias razões, tem várias. Uma delas é para hater não aparecer. Porque hater é muito chato, cara. E acha que não tem, viu? É muito chato. Gente que vem aqui só para ver o que está acontecendo. Então eu vou dar trabalho para essa galera. Vem aqui de madrugada agora, entendeu? Bem, essa é uma razão menor, viu? Isso não é o mais importante, não. Mas é porque eu comecei a fazer as lives desse horário, o pessoal estava vindo aqui, essa galera, esses 300 pessoas vindo aqui, então não, vamos conversar nesse horário e conversar sobre coisa bacana, né? Vamos falar um pouquinho sobre escolha da especialidade. E aí, eu tenho falado demais, eu falo muito, e nisso de falar muito, né? É, nisso de falar muito. Peraí, que eu estou só dando um bloco bonito aqui, em gente. Nisso de falar muito, às vezes cansa, né? Cansa quem está ouvindo, né? Quem está falando não se cansa de falar, não. E aí eu falei, não, peraí, vou chamar gente que é autoridade no assunto, né? E aí eu vou. Não, mais a razão maior para fazer essas lives eu não vou contar, não. É segredo. Mas aí eu resolvi que eu ia convidar alguém, e aí eu convidei alguém que tem uma alma hard work, assim, sabe? E uma pessoa muito especial para conversar com a gente sobre a anestesiologia, que foi escolhida porque geralmente é quem começa na lista de resultado da prova. Primeiro é a anestesiologia, né? Vendo a ordem alfabética, né? Então geralmente começa lá, né? A anestesiologia. Isso quando a alergologia não vem antes, né? Especialidade clínica, pois é. Então a gente não vai ficar, não vai ser só eu falando aqui, não. Vai dar, se esse horário o Instagram permite que a gente convide alguém, possa conversar e tal. Vamos ver se vai dar certinho. Ah, Opa! Vamos, vamos, gente, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. eu Se o já tô Instagram aparecendo. já está aparecendo embaixo. O meu áudio tá bom? Vale. Porque eu não coloquei o fone, eu não sei se tá bom. Tá, tá bom sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá perfeito. Deixa eu apresentar. Essa é a Valéria. Valéria é uma hard worker master. E Valéria é uma hard worker queridíssima. E Valéria é residente de anestesiologia lá da USP de Ribeirão Preto. E Valéria vai conversar com a gente sobre a escolha da Oi, especialidade. Eduardo. Tá? Oi, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Fala, Eduardo. Quanto tempo? Então, veja a característica dos anestesistas, eles são espontâneos, né? Veja que ela dominou a live aqui, enfim. Então, Valéria, deixa eu passar. Deixa eu só explicar por que eu te chamei, que eu fiz questão que tu participasse disso aqui,
Primeiro porque tu és uma pessoa muito querida mesmo, e segundo porque eu acho que é um saco a gente ficar conversando sobre especialidade com quem já é especialista há um tempão, sabe? A pessoa tá cheia de desgosto na vida e tal. Vamos conversar com quem está apaixonado por especialidade, né? É melhor. Por isso que eu te convidei. Então, só te apresenta pro pessoal aí, que eu já falei de onde é que tu és e tal, mas fala o que tu fazes hoje. Fala aí, fala aí. Ai, boa noite, gente, respondendo todo mundo que falou aí. Eu nunca entrei em nenhuma live, então se eu falar rápido, se eu falar baixo... Bom, ou o Fabrício me fala ou alguém me fala aí. Bom, me apresentando de novo, sou Valéria, residente de anestésio aqui da USP de Ribeirão Preto, há 2 meses, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Muito feliz de ter sido convidada pelo Fabrício. Ano passado foi um ano muito intenso para mim, um ano muito peculiar. Eu acho que nunca vai ter um ano igual assim na minha vida. E eu descobri o Fabrício, o Hard Work Medicina, logo no início. E me fez muito bem, assim. Ele sempre com discursos tranquilizadores, motivadores. Então, tá aqui hoje, do outro lado, assim, é de uma satisfação sem tamanho. Ainda mais falando de uma coisa que fez muito parte, assim, da minha vivência, que foi a escolha de especialidade. Eu não entrei na faculdade sabendo o que eu queria. Tive que viver algumas experiências para me encontrar aí na medicina. E aí, Fabrício, a gente já Ótimo, começa, já entra no ótimo. assunto? Já sim. Obrigado pelas palavras sobre essa coisa do hard work, mas o foco não é esse, não. Deixa hard work para lá. No final a gente Eu volta quero, para isso, que vai ter mais. ó, eu quero a pergunta assim cardinal, Valéria. Quando foi que, porque assim, a anestesia é uma especialidade que ela é meio para o aluno, né, para o estudante, quando a gente está na graduação, ela é meio oculta, né? Assim, não é uma coisa que todo mundo pensa naturalmente. Quando foi que tu pensaste em fazer anestésio? E assim, por quê? De onde é que saiu essa ideia? Fala pra gente aí. Bom, então assim, realmente foi uma coisa que eu escolhi, vou logo adiantando, eu escolhi no último ano mesmo da faculdade, né, em 2019. Mas eu acho que para eu escolher, eu tive que realmente me conhecer, assim, conhecer o que eu pensava na medicina, o meu relacionamento com a medicina. E isso começou lá no primeiro período ainda. Quando eu entrei na faculdade, eu logo me envolvi com um projeto que lidava com assuntos de urgência, emergência e trauma. Né? Vou até falar o nome do projeto, porque é um projeto muito querido, o Projeto Alfa Manaus. E dentro desse projeto, né, a gente, como eu falei, estudava urgência, emergência, trauma. Na comunidade falava de primeiros socorros, prevenção de acidentes. Mas no meio acadêmico, a gente estudava coisas mais médicas mesmo. Politrauma, PHTLS, ATLS, ACLS, PAUS e vários outros protocolos da área de urgência e emergência. E de cara, assim, eu me apaixonei por essa temática, mas eu ainda não me vi. Ah, meu Deus, vou ser emergencista. Não. Eu ainda não me vi em nenhuma área, só sabia que era algo que eu gostava muito de estudar. E o que mais me encantava do projeto era que ele estimulava muito a gente a raciocinar, sabe? Até dentro da fisiologia mesmo. Sempre a gente foi muito estimulado a raciocinar nesse sentido no projeto. E eu me encantei com essa coisa de fisiologia e de entender como que o corpo respondia a situações de estresse, a situações de trauma. A gente estudava fisiologia de uma forma geral, dos diversos sistemas, e a resposta do corpo a cenários de estresse mesmo, de uma forma geral. E eu me encantei com isso. Mas, enfim, a faculdade foi passando, eu fui vendo que eu era um pouco mais clínica do que cirúrgica, e a primeira matéria clínica que eu me apaixonei foi endócrino. Eu já vi muita gente falando aí de endócrino, de dermato. Alô, Manaus, alô, fã. E eu tive essa paixão também. Eu me apaixonei por endócrino logo no 4º período. Fiz monitoria por 1 ano, fiz estágio na Universidade Federal de Santa Catarina. E até então era a minha escolha, assim, endocrinologia. Não tem nada a ver com cenário de trauma, né? As pessoas devem estar se perguntando. Mas, enfim, as pessoas gostam de mais uma coisa. Não, já soltaram aqui, ó. Né? Resposta endócrina metabólica ao trauma. Exatamente, a gente estudava isso também. Mas enfim, eu era apaixonada eu sou até hoje apaixonada por endócrino, essa coisa de hormônio, mexer com o organismo por inteiro. Resumindo, a minha pegada sempre foi uma coisa mais macro, assim, né? Gostava de estar pensando na cabeça, mas estar pensando também na ponta do pé. Então, sempre gostei desses raciocínios mais amplos da medicina, nunca de áreas muito específicas. Então, isso era uma coisa também que eu fui aprendendo comigo mesma durante a faculdade. Até agora tá assim, a anestesia tá bem aqui, tu estás bem aqui, né?
Eu tô tentando te ver onde é que vai se encontrar. Vai lá, continua, continua. Então, aí a minha experiência com anestésio na graduação foi muito breve, eu tive poucas aulas práticas, eu não tinha como dizer, ai meu Deus, eu quero ser anestesista. Não tinha. E aí, quando eu cheguei no internato, foi quando eu realmente comecei a ter contato com o ambiente cirúrgico. Comecei a rodar no centro cirúrgico. E aí eu descobri que era o meu ambiente querido, assim, do hospital. Era o lugar onde eu gostava de estar, era no centro cirúrgico. Mas aí eu Pijama o fiquei... dia todo, né? Hã? De pijama o dia todo, quem não Não tem quer, coisa né? melhor, não tem nada melhor, cara. Quando eu descobri aquele ambiente gostoso, calmo, tudo, né, muito controlado, com uma roupa confortável, era o ambiente que eu gostava de estar. Mas eu ficava naquela dúvida, gente, mas assim, eu sou muito mais clínica do que cirúrgica, sabe? Eu gostava de cirurgia e tal, mas não tinha, assim, um interesse maior de, eu quero saber do início ao fim esse procedimento, ou de onde sai a artéria tal, onde ela vai parar. Não, eu não tinha essa alma muito cirúrgica. E aí eu comecei acendi a luzinha assim na minha cabeça. Não, a anestesia, o anestesista não é clínico, mas ele é a pessoa dentro do centro cirúrgico que é responsável pela parte clínica assim do paciente, será que vocês me entendem? A gente tem que saber, pô, como está a pressão desse paciente, ele é hipertenso, ele não é? Ele é diabético, ele não é? Está controlado? Isso vai interferir para mim no perioperatório? Esse paciente tem alguma arritmia, alguma valvopatia? Vai interferir na hemodinâmica dele? Pô, a hemodinâmica é algo muito importante para a gente. Nossas medicações todas dependem de circulação. A circulação precisa chegar bem, sistema nervoso central. O rim desse paciente funciona? Ele tem algum distúrbio hidroeletrolítico que eu preciso corrigir? Né? Como que é a parte respiratória dele? Ele é um DPC compensado, descompensado? Ele é asmático? Eu vou ter problema para ventilar esse paciente? Então, assim, você não é clínico, mas você tem que conhecer a maior variedade de comorbidades clínicas e saber, pelo menos, compensá-las para o perioperatório. Quando eu falo perioperatório, não sei se todo mundo já tem essa noção, inclui o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Então, na anestesia, a gente tem que ter uma preocupação com essas três etapas. E essas comorbidades clínicas do paciente podem ter alta relevância nesses três momentos. Então, você é a pessoa que é responsável por entendê-las ali dentro do centro cirúrgico, porque ninguém vai bipar um clínico para subir lá e resolver para ti. E saber resolvê-las pelo menos para o paciente aguentar aquele estresse cirúrgico. Mas, ao mesmo tempo, você tem que conhecer um pouco de cirurgia. Não, o anestesista não é cirurgião, está longe de ser. Mas, durante a cirurgia, existem passo a passo dentro do processo cirúrgico que o paciente tem que estar estabilizado para aguentar aquelas etapas. Então, não só você tem que preparar o paciente para aquelas etapas de cada passo cirúrgico, quanto muitas vezes você tem que induzir modificações no paciente para o cirurgião conseguir realizar o procedimento dele. Então, Uhum. você fica ali naquela interseção entre a clínica e a cirurgia. E aí é onde entra a fisiologia que eu falei lá no início, que eu me apaixonei desde o início, em cenários de estresse, né? Cirúrgico, metabólico. É o anestesista que tem que conhecer profundamente essa parte e saber compensar o paciente para todo esse cenário, né? E fora isso, eu não sei se acho que eu não falei antes, durante a faculdade eu percebi que eu gostava muito de procedimentos em geral. Cheguei em uma época a cogitar dermatologia, mas por conta de ter essa possibilidade de clínica, mais procedimentos. Mas, assim, depois de um tempo eu percebi que não era muito meu perfil. E aí, na anestésio, putz, a gente tem um monte de procedimento, né? Não só os procedimentos relacionados à anestesia em si. Então, você vai fazer uma anestesia geral, vai ter que manipular via aérea, fazer manejo de via aérea, intubação, crico, enfim. Mas você também vai ter que fazer anestesia de neuroeixo, então raquianestesia, peridural. E os procedimentos em geral de paciente crítico, que volta para aquele assunto que eu falei lá do início, que é um tema que eu gosto muito. Então, mexer com acesso venoso central, pressão arterial invasiva. É uma gama de procedimentos de paciente crítico, ou seja, de UTI, né, que o anestesista tem que dominar, fazer também. Outra coisa que eu acho bastante interessante da anestesia é que o cenário ali intraoperatório para a gente é um laboratório. Então, aquela parte de farmaco super chata que a gente estuda em casa, que o anestesista tem que estudar Uhum. pra caramba e tal, tem um lado positivo de que no dia seguinte você põe em prática, você vê acontecer e aquilo para de ser um decoreba, cara. Tipo, você vê acontecer na sua frente é sensacional. Tudo responde muito rápido.
E você trabalha com drogas altamente letais, assim, drogas muito potentes. Então, você tem tanta responsabilidade de estar agindo com aquelas drogas que você se sente estimulado a estudar aquilo. Não é você prescrever só uma dipirona e, vamos ver se dá certo, não vai dar nada, não. São drogas muito potentes, muito potencialmente letais, e se você não for estudar aquilo, você simplesmente não faz nada, porque você tem que saber manejar aquilo muito bem. Então, eu acho que tem um estímulo muito grande para se estudar farmaco quando você lida com as drogas da anestesia. Não só porque você vê acontecer instantaneamente as coisas, como são drogas que, se você não souber manejar, você simplesmente não vai fazer, porque o risco de dar alguma coisa errada é muito grande. Então, enfim, já falei algumas características que me chamaram a atenção no anestésio, mas eu não escolhi logo que eu conheci a anestésio. Eu conheci, assim, mais de perto durante o internato, né? Eu consegui acompanhar algumas aulas dos residentes. Não consegui fazer muito procedimento, porque era o início do R1 deles. Então, eu mais observava. Só consegui fazer uma intubação no meu internato no anestésio. Mas eu guardei no potinho, assim, junto com a endócrina. E fiquei ali na dúvida, eu fiquei pensando muito. Isso ao longo do ano, sei lá, de 2018, não sei. Em 2019, eu me formei, comecei a trabalhar um pouco em porta. Já vi de cara que não era uma coisa que eu queria. E quando eu fui para o ACLS e para o PAUSA, aqui em São Paulo, por coincidência, na minha turma das dois cursos, tinha um monte de anestesistas. E aí eu consegui conversar com eles, trocar uma ideia e ver que era bem o que eu estava imaginando mesmo, bem algo que eu gostava. E, por coincidência, esse dia me marcou muito porque foi o dia que eu bati o martelo. Eu estava no coffee break do ACLS, tomando um cafezinho e tal, apareceu um senhor também para tomar um cafezinho. E conversa vai, conversa vem. Eu descobri que ele era o coordenador de uma das residências de anestesia aqui de São Paulo e uma das que eu queria prestar prova. E a gente já tinha conversado, assim, uns 10 minutos. E eu fiquei assim, feito, meu Deus! Tipo, esse cara vai me entrevistar no final do ano e ele nem sabe. Isso deve ser um sinal. E aí, nesse dia, eu falei, cara, é anestésio. Assim, eu já tive várias evidências de que é algo que eu vou gostar muito. Eu tentei não pensar muito nessa parte da rotina de porque vai viver de plantão, porque eu tenho que passar várias horas olhando para um monitor. Depois que você entra pelo menos estou falando que eu estou vivenciando, você ficar olhando 6 horas para um monitor como interno ou como um acadêmico é muito diferente de você viver isso na pele de um residente ou de um anestesista. Como eu falei, cada etapa da cirurgia exige que você mude o seu raciocínio ali de como anestesiar ou de que manobra fazer, como você vai manejar a ventilação naquele momento da cirurgia, se você vai ter que sedar mais ou sedar menos, se você tem que replicar alguma droga. Intercorrências vão acontecer durante a cirurgia e você tem que ter a habilidade de mudar daquele patamar de calmaria onde você estava sentado, às vezes erradamente olhando o celular, o paciente agora está sangrando muito, preciso transfugir, fazer transamina, não sei o que, melhora a ventilação, o paciente está acordando. Então, assim, você tem que saber ter essa habilidade de mudar de calmaria para momentos de estresse muito rápido. Que é uma coisa, né, do perfil da especialidade. Então, nem sempre é essa calmaria, né? Depende muito da cirurgia. Ao mesmo tempo que você lida, às vezes, com situações extremamente eletivas, onde você preparou o paciente ali no pré-operatório, ele chegou todo compensado, muitas vezes você está em sala de trauma, em sala de emergência, e você tem que conhecer clinicamente aquelas doenças para saber trabalhar com elas, mesmo com elas totalmente descompensadas. Então, assim, tem muita coisa por trás da anestesia que eu ainda vou descobrir, mas saber que existe tudo isso para aprender é muito estimulante para mim. E eu sei que tem gente, toda especialidade tem gente que faz o feijão com arroz, né? Não é diferente nem nas melhores instituições, na cidade. Todo lugar vai ter a pessoa que faz feijão com arroz. Mas tem aquelas pessoas que fazem melhor do que ler em livro, sabe? E é muito legal de ver quando você faz diferente, assim. Uma outra coisa que eu queria comentar nesse sentido que a gente também tem que dominar coisas envolvendo reanimação, né? E eu vi alguém falando aí de pulso, eu terminei lembrando. É outra coisa que o anestesista tem que dominar. Então, além desses conhecimentos de perioperatório que eu falei, conhecimentos de UTI,
conhecimentos de reanimação, que é uma coisa que eu vivi muito nesse meu projeto também, já era uma paixão minha, era uma coisa que eu sempre palestrava dentro do projeto. Uhum. E na anestesia a gente termina tendo que estudar a fundo também, tanto que tinha um monte de anestesista lá na CLS. Que mais? A parte da dor, né? Lembrar que tudo isso que eu falei tem um objetivo final, que é dar conforto para o paciente, minimizar ao máximo a dor dele. O objetivo é, tipo, tirar a dor, mas nem sempre é possível. Então, dar o máximo de conforto, o mínimo de dor para o paciente, esse é sempre o objetivo final. Mas antes disso acontecer, tem um monte de coisa que vem antes. O objetivo final da anestesia é realmente reduzir e tirar a dor. Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui alguns tópicos. Pode falar, foi demais. Eu vou dar uma cochilada aqui, viu? Aí tu faz a live, tu já dominou tudo. A partir de amanhã tu vai fazer a live do Hard Work, viu? Já, assim, tá um brilho absurdo, assim, essa tua fala, viu? Eu não quero falar mais nada, pode continuar, continua falando. Ai, aí, que eu quero só assistir. Eu não sabia se era pra eu ir pausando e esperando as perguntas. Não, eu tô falando isso, eu tô falando que é pra tu falar isso. Pela primeira vez na vida, eu consegui ler as mensagens de uma live aqui, porque, assim, tá um fluxo tão intenso, assim, de pensamentos e de ideias tão bem organizado, que não dá pra... Vai, continua, não para não, pode ir falando. Tá ótimo, sensacional. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha, então. Já que eu te interrompi, deixa eu te perguntar uma coisinha. Tu mostraste aí como é que tu pensaste na anestésia e tal, mas tu chegaste a pensar... Porque essa coisa, como escolher a especialidade, né? Muita gente fala, tem que pensar como é que é a rotina, se você vai trabalhar de tal hora a tal hora, como é que é o mercado... Tu chegaste a pensar nessas coisas? Qualidade de vida ou não? Tu viste a anestésia e falou assim, caramba, eu quero a pijaminha o dia todo, ficar fofocando da vida dos outros sendo cirúrgico, e, enfim, essas coisas que a anestesista faz, brincadeira, né? Mas tu viste aquele perfil e falou, cara, isso aqui é legal, eu quero fazer, ou tu paraste para pensar, assim, dessas outras coisas? Não, eu parei muito para pensar nisso, e era uma das coisas que eu ia falar justamente agora. Então, deu certinho, parece que foi combinado. Quando eu estava ainda escolhendo especialidades, eu pensava muito assim, cara, eu não sei ainda, eu sou de Manaus, né? Não sei se já falou aí no início, eu sou da UFAM, sou de Manaus. Mas assim, eu não tinha muito lugar, não sabia onde eu queria morar ainda. Eu ia deixar meio que a vida profissional me levar, não tinha isso muito definido. E eu queria uma especialidade que não me prendesse num lugar onde eu começasse a trabalhar. Então, se fosse uma área que dependesse muito de marketing, de clientela, ia ser muito difícil eu me mudar depois, caso eu quisesse. Então, vamos supor, eu faço endócrino, eu faço dermato, exemplo. E eu começo a construir uma clientela ali e depois, sei lá, não quero morar em outra cidade. Dificilmente eu ia conseguir, né? E na anestesia tem um lado muito positivo, né, nessa parte de mercado de trabalho, do dia a dia, é que você não tem que investir em clínica, não tem que investir muito em marketing, em divulgação, porque é o hospital que te fornece os pacientes, ou se você trabalhar numa equipe privada, é o cirurgião que vai te fornecer os pacientes. Então, você não tem que ir atrás de material, não tem que ir atrás de clínica, de sala, nem muito de marketing. Isso é uma coisa que eu achei muito, muito interessante. Em relação à rotina, eu acho que na anestesia você consegue sim ter qualidade de vida. É muito anestesista dependente o quanto você quer trabalhar. Se você trabalhar 10x, você vai ganhar 10x. Se você trabalhar 5x, você vai ganhar 5x. Então, você consegue muito adequar ao quanto você quer de remuneração naquele momento da vida. E aí, você se enche de plantão ou você reduz a quantidade de plantão. No início da profissão, é óbvio que, como todas as especialidades, você vai pegar horários ruins de plantão, você vai pegar plantão no final de semana, mas ninguém sai de uma residência de endócrino com consultório cheio. Então, essa pessoa também vai ter que dar plantão de clínica, muitas vezes no sábado à noite, no domingo à noite. A mesma coisa do oftalmo, a mesma coisa do dermato. Só que essas pessoas vão dar plantão de clínica, eu vou dar plantão de anestesista, que é uma hora que eu escolhi fazer, né? Então, tem esse lado positivo. Então, a rotina da anestesia não me assustou em nenhum momento. É uma área que eu consigo me adaptar muito bem. Eu até estou gostando desse esquema de rotina de plantão, tranquilo. E lembrar que você não tem só essa opção, né? Você pode se filiar a equipes privadas, se for o seu perfil.
Eu ainda não sei qual vai ser o meu. Hoje tem a opção de trabalhar com exames, sedação para exames, trabalhar até em consultório mesmo, se você quiser trabalhar com medicina paliativa, tratamento de dor crônica. Então, tem essas outras opções, né? Tá abrangindo um pouco. Mas aí vai muito de você se conhecer e saber o que você quer na sua especialidade. Óbvio que tem esse lance de que é muito conhecido de que anestesista trabalha demais, planta muito cansativo, mas isso eu acho que é muito cultural. Hoje em dia a gente está começando a abrir muitos olhos para essa questão da qualidade de vida, de ter cuidado em fazer mais do que 48, sei lá, 72 horas de plantão. Dentro da própria anestesia está tendo muita discussão sobre isso, né? Para se ter cuidado com esses regimes de trabalho. Então, isso aí eu acho que você consegue manejar, entendeu? Você consegue manejando ao longo da sua vida a vida que você vai querer ter dentro da especialidade. Em algum momento, tu chegaste a pensar na remuneração? Analisar isso, parar, perguntar, ir atrás ou não? Ou isso nunca foi uma variável? Eu pensei, mas nunca foi o fator mais importante, assim, para mim, não. Porque eu realmente não me via trabalhando com algo que eu não gostasse. Isso era muito, muito claro para mim. Então, a minha primeira, segunda e terceira prioridade era encontrar as coisas que eu gostava. E talvez quando eu tivesse ali muito indecisa entre uma ou outra, isso fosse pesar mais, entendeu? Pô, essa especialidade aqui tá com o mercado muito melhor, então vamos fazer essa. Mas a partir do momento que eu tive esse insight, assim, tipo, caraca, é anestesia, eu não usei isso como um fator na minha decisão. Óbvio que eu cheguei a olhar como que tava, pô, como é que vai ser o mercado? Será que como que tá ganhando e tal? Mas não foi o definidor. Tanto que hoje eu não sei te falar quanto que tá ganhando lá em Manaus, quanto que tá ganhando aqui em São Paulo. Não sei muito bem ainda. E Valéria, e uma coisa, algumas pessoas falaram aqui nos comentários, e é uma pergunta que sempre se faz sobre anestésio. Porque tem vários grupos, né? Tu até comentaste um pouquinho sobre isso. Existem grupos com cooperativas e grupos fechados. Como é que tu olhas isso quando alguém fala para ti, nossa, tu vai fazer anestésio, mas é muito fechado, é difícil entrar num grupo. Como é que tu passaste por cima desse obstáculo, desse raciocínio para escolher fazer anestésio? Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça em relação a isso foi assim, cara, o maior desafio que eu já vivi dentro da medicina, assim, até hoje, para mim, foi sair lá de Manaus, que fica longe desse centrão, que é São Paulo, disputar uma prova com pessoas do Brasil inteiro, com as mais variadas experiências e preparações, derrubar todos esses obstáculos e conseguir estar aqui hoje. Falei, cara, se eu conseguir passar em todas essas provas, chegar aqui hoje, não vai ser um grupo de anestesistas que vai me barrar de me inserir no mercado. Eu acho que dentro da residência você vai, ainda mais estando aqui em São Paulo, você consegue conhecer pessoas do Brasil inteiro. A gente ainda vai falar dessa parte da escolha, né, das instituições, mas passa muito por isso. Aqui em São Paulo você conhece pessoas de vários grupos, de lugares mais variados dentro do país. Eu acho que se você trabalhar direito, se você dedicar, as pessoas vão começar a notar e você vai abrir as portas em algum momento, sabe? Então, eu acho que a gente não tem que ter muito medo desse negócio de grupo, não, sabe? Assim que funciona e as pessoas conseguem arranjar emprego. Você não vai ser um anestesista desempregado, de certeza. Pode ser que no início da profissão você não esteja no grupo que você queira, ou nos horários de trabalho que você queira, ou no hospital que você queira. Mas você trabalhando bem, assim, e tendo a habilidade de comunicação, uma boa habilidade de comunicação, você consegue ir se encontrando e encontrando melhores oportunidades de trabalho, sim. Sem contar que tem a opção de você ser concursado, né? Sei lá, tem outras opções. Perfeito, perfeito. Tu falaste de uma maneira muito sutil, muito educada e muito bonita até a ideia, mas no final de semana a gente conversou sobre isso e eu penso até de uma maneira mais radical, Valéria, sobre isso. Eu acho que quem tem esse pensamento de que, puxa vida, o mercado é assim, assim, assado, não merece caminhar na medicina. Não merece, porque é uma pessoa que não vai se dedicar. Como é que a pessoa abre mão da dedicação pessoal? Considera assim, eu não vou conseguir ser uma boa pessoa. O que é isso? Se você conseguir, se você se dedicar, você vai se destacar.
Isso é fato, isso não é menosprezar os outros. Você vai se destacar e todo mundo vai querer te ter ao lado, isso é fato, sabe? Então, tu falaste em outras palavras, né? Eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo que trouxer esse pensamento assim, peraí, eu não posso pensar assim, porque se eu pensar assim, é sinal que eu não vou me dedicar. E não pode ser assim, a medicina não aceita isso, vai fazer outra coisa, mas medicina não. Não dá. Não dá mesmo. Então, muito adorei. Pessoal que vibrou aqui com essa tua resposta, viu? Tem Eu não várias tava... perguntinhas que eu queria ir respondendo, mas eu acho que muitas delas a gente vai chegar a responder, né? Com o andar Vai. Até umas 5 da manhã a gente responde essas perguntas aí. Galera, deixa eu Porque a falar gente uma vai... coisa, deixa Vai, eu falar fala, uma fala, coisa. Eu fala, também fala. banho antes da live, hein, Fabrício? Ótimo, muito bom. Show, show. Só vai entender quem viu Perfeito. a live das 8h20 aí. Exatamente, exatamente. Não, isso é uma coisa importante, viu? Ainda mais período de quarentena. Enfim. E outra coisa, Valéria, tem um conceito geral, tem até pesquisas falando disso, que existe uma certa insatisfação dos anestesistas, quando comparados com outra especialidade, com a sua vida, com a especialidade, enfim. Tu achas que isso é muito por característica pessoal mesmo? Ou é frustração pela especialidade, a pessoa não sabia o que esperar? Tu te preocupas com isso, de lá na frente tu descobrires alguma coisa, mas assim, poxa vida, todo mundo se frustra mesmo nessa especialidade. Tu conheces muitas pessoas felizes na anestésio? Diz aí o que tu pensa sobre isso, porque é um dado que é muito falado, né? Taxa de depressão, índice de suicídio, se fala muito disso dentro da anestésio. O que tu pensa sobre isso? Olha, eu não parei muito ainda para conversar com os anestesistas sobre esse assunto. As pessoas com quem eu conversei, talvez por coincidência, eram pessoas satisfeitas com a profissão, eram pessoas entusiastas assim da profissão. Mas uma coisa que uma vez me chamou a atenção, numa conversa que eu tive com um anestesista lá em Manaus, que eu acho que é um dos fatores que leva, às vezes, alguns anestesistas a ficarem um pouco assim desmotivados dentro da rotina. Foi o seguinte, essa anestesista, ela fez anestesia, né? É engraçado porque a história dela é um pouco parecida. Ela queria muito clínica na faculdade, terminou mudando para anestésio, e aí fez anestesia e depois ela fez anestesia para cirurgia cardíaca. E ela contava que, assim, dentro da anestesia, ela não sentia valorizada enquanto anestesista para cirurgia cardíaca dentro da especialidade. Então, tipo, os cirurgiões em geral e o mercado em geral tratava ela com o mesmo nível de reconhecimento e de preparação profissional que um recém-formado que terminou a residência ano passado. Uhum. E então ela não sentia nenhum tipo de incentivo, entendeu? Poxa, ela fez uma residência em cirurgia cardíaca, tinha um currículo bom, uma preparação boa, e ela não via muito essa diferenciação no mercado, nem muitas vezes por conta dos cirurgiões. Às vezes a preocupação, ela me contando, né? Poxa, o anestesista bom é aquele que chega cedo, prepara tudo cedo, que não reclama muito das comorbidades do paciente, que não cancela muito cirurgia e que é um cara legal. Esse é um anestesista bom. Não é um anestesista que está super preocupado com as comorbidades do paciente, não é aquele que cancela porque está com medo de dar algum problema, não é aquele que fez vários cursos e várias subespecializações. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas não enxergam esse como bom anestesista. É só aquele cara legal que não cancela a cirurgia e que não põe problema, entendeu? Na programação do dia. Então, foi esse o primeiro relato de desmotivação que eu conheci dentro da anestesia, mas de profissionais, assim, depressivos e tal, eu ainda não tive esse contato. Eu sei que existe, mas eu não vou poder te dar o meu feedback porque eu ainda não tive essa experiência, sabe? E também não pesquisei ainda muito nesse sentido. Eu acho que passa pelo fato das altas cargas de trabalho, né? Dado que é uma área que trabalha muito com regime de plantão. Então, talvez passe por isso também. Mas vou começar a me informar a respeito. Tu achas que o fato, assim, a relação do anestesista no dia a dia é muito mais intensa com o cirurgião que com o paciente, né? A relação interpessoal que eu falo. Óbvio que durante a cirurgia é lá com o paciente. Mas foi exatamente esse exemplo que tu deste, né? Ela falando da valorização do cirurgião em relação a ela e tal. E na medicina, uma das coisas que entusiasma muito a gente, muito, 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 é a satisfação de ver a felicidade no rosto do paciente.
Tu achas que, por exemplo, um paciente clínico ou cirúrgico, né, depois, quando vai dar alta, enfim, e o anestesista faz fechar o olho e abrir o olho, né? É um pouquinho diferente. O amor do paciente, ele é expressado de outra forma, né? Em boa parte das vezes dentro da anestesiologia. Tu achas que isso talvez lá na frente pese e a pessoa sinta falta desse carinho do paciente? Será? Não sei. Eu acho que pode sim pesar, mas aí vai muito se você era esse perfil de médico, entendeu? Que o seu contentamento profissional depende muito das pessoas ao redor, seja o paciente ou, enfim, a equipe, ir lá dizer que o paciente está bem por sua causa, né? Então, assim, dentro da anestesia, isso foi outra coisa que eu anotei, que terminei anotando aqui também para comentar, é uma especialidade que você tem que ficar feliz porque você sabe que você fez o melhor para o paciente e ele tá lá na enfermaria sem sentir dor, ele tá achando que é a dipirona que alguém fez para ele e muitas vezes foi a sua anestesia que foi bem feita. Então é isso que tem que te trazer retorno profissional, é isso que tem que te trazer satisfação. Então vai muito da sua consciência, saber que você fez a melhor anestesia, que você fez o melhor que você pedia, que você estudou pra caramba pra fazer aquilo e muitas vezes o paciente nem vai saber que ele tá bem por sua conta. Então você fica muito assim no anonimato. E se esse anonimato te fizer feliz, se você ficar satisfeito com isso, eu acho que você vai ficar feliz sim na anestesia, sabe? E como pra mim, saber que eu fiz o meu trabalho bem, que o paciente ficou bem, isso pra mim já importa, já satisfaz bastante, assim, já é suficiente. Eu espero, eu acho que não vai acontecer, mas eu espero que isso não me venha sei lá, diminuir meu entusiasmo lá na frente com a anestesia. Mas é muito isso, é uma especialidade mais de bastidores, assim. E em relação ao que você tinha perguntado antes, né? Como que termina ficando o nosso relacionamento com o paciente? Hoje em dia a gente tem os ambulatórios, não é obrigatório para todos os cenários, né? Mas tem os ambulatórios de pré-anestésico e é nesse momento que você tem uma chance de criar algum vínculo com o paciente, de acalmar o paciente dentro daquele cenário que a gente sabe que vai ser estressante. Eu gosto de ser cirúrgico, mas os pacientes não gostam, acham um ambiente horroroso e desconfortável. Então você tem uma chance de criar um vínculo, fazer uma amizade ali com o paciente e diminuir ao máximo o estresse dele e tornar a experiência dele mais prazerosa. O ambulatório de pré-anestésico é uma oportunidade de fazer isso. No início da manhã, a gente vai conversar sempre com os pacientes antes de levar para a sala. E é um momento que você consegue interagir, conversar com o paciente, tirar uma brincadeira e acalmar o paciente. Então, ver que ele estava super nervoso e na hora que você está levando ele para a sala, ele está rindo, ele está descontraído, ele está aceitando todos os procedimentos numa boa. Isso também é muito legal. É um momento que a gente se satisfaz com o nosso trabalho, ver que ele já está mais calmo porque você teve essa atitude de ir lá e acalmar. No momento que ele vai acordar, ele muitas vezes está sob efeito das drogas ainda, que inclusive induzem muito amnésia. Então, às vezes, aquele momento que você teve com ele, ele nem vai lembrar, sabe? Mas você saber que enquanto ele esteve ali acordado, a experiência foi legal, aquilo também é interessante. E você ainda pode criar a rotina de sempre visitar aquele paciente, né? Que eles ficam na RPA e acompanhando o resultado do seu trabalho. E naquele momento, que ele já vai estar mais lúcido, ele vai saber que você foi o anestesista. E naquele momento você consegue conversar com ele, explicar como foi a anestesia, que foi tudo bem, que ele tá assim por causa daquelas coisas que você fez, daquelas medicações que você fez. Então, se você quiser, você consegue ir atrás um pouco para gerar esse vínculo. Nunca vai ser um vínculo que nem o do cirurgião e que nem o do clínico, mas se você tiver essa empatia de correr atrás disso, você também consegue não passar despercebido, sabe, pro paciente. Aqui, ó. No futuro, Valéria será professora do Hardwork. Agora, começou já. Agora, Valéria, começou, viu? Já aceitei aqui a sugestão. Ei, Valéria, eu quero responder. Tem tanta pergunta legal. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Não, a gente vai ter que marcar outra live, porque não, enfim. Uma coisa que eu acho muito importante, muito, foram duas coisas, uma eu acabei de esquecer, porque tem outra também muito importante. Tu falaste sobre que o paciente, o centro cirúrgico, é o pior lugar do hospital, é um lugar muito ruim do hospital, né?
Eu tive um chefe uma vez que era uma pessoa que não era uma pessoa muito legal, sabe? De uma maneira geral. Mas essa pessoa falou uma coisa que é uma verdade verdadeiríssima, assim, absurdamente verdadeira. Sabe qual é o pior local do hospital? O pior local para a gente olhar no hospital, a pior visão que se pode ter do hospital é a do teto do hospital. É o pior lugar. Né? Obviamente, um monte de gente fala isso, mas foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso, foi ele. Era uma pessoa horrível, assim, com uma série de características negativas, mas que essa coisa, sabe, o paciente está só, cara. E num cenário no centro cirúrgico, que é um cenário que a estrutura do centro cirúrgico é a mesma há trocentos anos, desde que isso foi criado. O paciente fica isolado, ele larga a mão da família, ele larga a mão e vai lá para dentro e seja o que Deus quiser. A família fica solta, isolada lá fora, sem saber nada que está acontecendo, imaginando milhões de coisas, o paciente está lá dentro. A gente médico se preocupa pouco com isso porque a gente acompanha quando vai um familiar nosso. A gente acaba acompanhando. E isso é um absurdo, por sinal, porque se a gente acha valioso que a gente acompanhe, por que as outras pessoas não acompanham? E é muito importante conversar, né? Então o anestesista tem esse papel, assim, importantíssimo, né? De conversar, conter a equipe na sala, né? Evitar aquelas conversas, atenção para o paciente, né? Isso é uma coisa muito valiosa, porque qualquer coisa que tu falares lá no centro cirúrgico muda radicalmente a sensação da pessoa. Eu tenho pavor de dentista, odeio, odeio, odeio. Principalmente porque o cara vai mexendo, tu não sabe o que ele está fazendo. Explica, caramba, o que está fazendo. E tu não sabes. Tu tá viajando de avião, o avião começa a balançar. O que custa o piloto falar assim, olha, pessoal, fica de boa, curte essa turbulência que é assim, vai balançar de novo, tudo. Então, quando a gente informa, muda radicalmente, né? E o paciente lá está num ambiente completamente desconhecido, acha que vai morrer, ou às vezes ele nem acha que pode morrer, é importante falar isso para ele. E veja a relevância dessa anestesiologia, né? Isso era uma coisa que eu queria comentar. A outra é que a gente falou no final de semana também sobre os temperamentos. E aí foi uma hipótese que eu joguei assim, que eu acho que conhecer a si mesmo é interessante, conhecer os temperamentos também. Eu sei que tu entende esse negócio de temperamento, mas enfim, quando tu estava falando, essa coisa eu falei, perguntei essa questão do paciente, a falta do contato com o paciente, me passou pela cabeça que talvez as pessoas que têm aquele temperamento sanguíneo, né, que é a pessoa que gosta de contato, gosta de interagir muito com os outros, gosta, enfim, é uma pessoa muito sociável e tal, talvez seja uma pessoa que tenha que se preparar bem para fazer anestésio. Porque talvez ela vai ter esse lado, em um aspecto vai ter, porque o centro cirúrgico é um ambiente muito agradável, né, para o médico, mas do paciente ela não vai ter. E é uma coisa que os sanguíneos muitas vezes precisam, né, desse contato, dessa interação e com aquele que vai trazer a maior satisfação. Então a pessoa não é que não possa fazer, mas tem que se adaptar um pouquinho a isso, né? Agora eu queria que tu falasse sobre um outro aspecto, antes de tu falar sobre as provas, um outro aspecto a mais sobre a relação da anestésio, mas com o cirurgião. Eu não sei como é que está sendo na residência, mas é assim, anestesiologista e cirurgião são seres que assim, vivem entre trapas e beijos, né? Como é que é? Como é que tu achas que tem que ser esse relacionamento com o cirurgião? Muito amistoso, se não fizer birra, faz birra também? Como é que tu vê isso? Eu acho que, assim, trabalhando, eu ainda vivo num ambiente de público, né? Uma instituição pública, uma instituição de ensino, onde não existe hierarquia do cirurgião sobre o anestesista. Então, o cirurgião e o anestesista dentro ali da sala, os dois têm meio que o mesmo grau de poder nas tomadas de decisões. Então, nessa hora, um tem que saber ouvir muito o outro. Até o momento, eu ainda não vivenciei, assim, pelo menos não cara a cara, grandes estresses entre anestesista e cirurgião. Mas é extremamente importante que o anestesista tenha essa habilidade de comunicação, de entrar em consenso com o cirurgião, porque é o dia a dia, né, cara? Você sempre vai ter esses embates, sempre você vai ter uma coisa que não tá legal para você, mas que vai ser legal para o cirurgião, ou vice-versa. Então, é assim, ou vocês vão se amar, ou vocês vão se odiar, né? Mas tem como chegar em consenso. Eu acho que se vocês for uma pessoa boa de lábia, boa de comunicação, uma pessoa amistosa, dá certo, sabe? Tem como você, assim, cara, eu preciso cancelar a cirurgia, você tem como conversar isso
de uma forma que o cirurgião vá te entender, te dando razão para aquilo. É só você não chegar lá e falar, ó, vou dar um exemplo, tá? Não, cancelar a cirurgia é só um exemplo. Cara, não vai rolar a cirurgia porque não dá. Uma coisa é você soltar a informação assim. Outra coisa é você chegar com todo o respeito para aquele profissional que se preparou para estar ali, para operar, que preparou o paciente, que gerou uma expectativa para a família e tudo, e você entregar a informação de uma forma completamente diferente, né? Com todo o cuidado de, ao mesmo tempo que você está acabando com as expectativas ali da programação do paciente, do cirurgião, mas você está justificando de tal forma que até ele prefira não fazer. Então, acho que é tudo como você entrega a informação. Então, essa habilidade de comunicação você tem que desenvolver muito bem dentro da área. A habilidade de comunicação com o cirurgião. Se ele vai ter esse retorno, aí é problema dele. Mas se você fizer a sua parte nesse sentido, eu tenho certeza que a maior parte da equipe vai te olhar com bons olhos nesse sentido. Tu achas que é possível que na evolução Tem muito grupo hoje, né? Grupo do grupo e tal, mas é possível que as coisas mudem e que a gente comece a ter muito anestesista que trabalha só para um ou dois cirurgiões, assim, o tempo inteiro, e vai acompanhando o cara, aquele cirurgião, e é uma equipe mesmo. Ou tu achas... A tua opinião mesmo. Não, eu não conheço, eu não sei. Não, a tua opinião. Vendo para frente. Porque isso muda radicalmente a relação, né? Porque aí eu tenho que ficar muito próximo de uma pessoa e tal. É aquela que gosta do jeito que eu faço, do jeito que eu converso, as piadas que eu conto, a música que eu boto, enfim. E aí? A partir do momento que você trabalha para uma equipe privada, isso muda um pouco, né? Você fica refém dos horários, da forma de trabalho. Às vezes você quer fazer sua anestesia super inovadora, super cheia de associação de anestesia, enfim. Mas se você trabalha para um cirurgião na equipe privada, ele quer fazer a cirurgia rápida, você tem que fazer uma técnica mais rápida, entendeu? Menos trabalhosa. E aí é o que ele quer. Então, isso existe mesmo. Talvez, hoje em dia a gente está vendo cada vez menos concurso público, né? Então, ou você entra nos grupos de anestesia, ou você entra para as equipes privadas. Mas o que acontece é que quando você entra para a equipe privada, geralmente é um trabalho a longo termo, assim. Então, o cara tem um anestesista que vai acompanhar ele durante a vida inteira. A troca de anestesistas é muito menor do que nos grupos. Então, por isso que os grupos hoje terminam dominando o mercado. Eu não sei qual que é a tendência a longo prazo, mas eu acho que isso de a troca de profissional nas equipes privadas serem muito lentas faz com que nunca seja a principal forma de trabalho, sabe? E tu achas que alguém pode comer um pedacinho do anestésio? Por exemplo, enfermeiros, porque fora do Brasil existem locais em que existem enfermeiros anestesistas, enfermeiros obstetras, enfim. Não digo assumir tudo, mas parte. Hoje a enfermagem tem avançado muito, isso é bom, com residência, né, dentro da enfermagem. E tu achas que isso te preocupa? A pergunta é, se isso te preocupa de alguma forma ou não? De tirar o papel do anestesista do centro cirúrgico? De diminuir e ter que mudar radicalmente a dinâmica da anestesiologia. Assim, tu tem que mudar o jeito que tu fazes e ter que mudar, fazer outras coisas diferentes, ter que se juntar a um cirurgião e não fazer parte de um grupo, porque para o grupo é melhor ter uma pessoa que vai remunerar menos, enfim. Tu acha isso é uma angústia que passa pela cabeça ou não? Não, isso não é uma angústia que passa pela minha cabeça, e eu acho que o fato de ter por exemplo, um enfermeiro anestesista ainda não vai tirar alguns papéis fundamentais do médico anestesista, né? Porque muitos dos processos, como eu expliquei no início da live, que acontecem durante o perioperatório, são processos eminentemente médicos e de condutas eminentemente médicas. Então, o enfermeiro anestesista entraria mais com um somatório do que uma substituição nesse cenário, a meu ver. Talvez consiga otimizar alguns trabalhos, fazer com que, não sei, o anestesista ficar mais de uma sala. Também não sei. É uma acho que eu pessoa ainda não mais tenho boa competência uma pessoa para auxiliar mais na equipe, né? É mais isso, a função anestesista vai ser preservada, mas é uma... Lá na residência aqui, a gente... Eu não sei, na verdade, eu não sei dizer se isso é uma realidade de todos os serviços, né? Porque talvez eu não tenha parado para reparar antes de ser residente. Mas aqui na residência a gente tem o enfermeiro ou o técnico, eu não sei bem dizer se são os dois profissionais, enfim, que ficam para o anestesista e tem um que fica para o cirurgião, né? Então,
Não sei se eles têm uma formação de enfermeiro anestesista, mas eles conhecem muito bem os nossos procedimentos, os materiais que a gente precisa, o passo a passo do que a gente vai usar durante a cirurgia. E eles já têm algum conhecimento de testagem de carrinho, testagem de aparelho. Enfim, eles conhecem bastante coisa do trabalho do anestesista e eles nos auxiliam muito. Se essa pessoa fosse um enfermeiro anestesista, por exemplo, eu tenho certeza que ele iria somente somar. No caso, se a gente não tivesse com o residente, tivesse só o anestesista com o enfermeiro anestesista ia fazer um trabalho, um sinergismo muito legal, sem dúvidas. Menina sem medo. Valéria, menina sem medo. Menina sem medo, parabéns. Legal. E Valéria? Ó, a gente está com o tempo apertado. Eu queria que tu falasse, se tu quiser falar alguma coisa sobre a questão da anestesia, pode falar, fica à vontade, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a escolha do local de fazer residência. Porque Valéria foi muito bem nas provas de maneira geral no ano passado, pôde escolher o que ela queria, né, praticamente. Eu queria, assim, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia faz uma classificação das residências, né? Eu queria saber como é que tu fizeste tua escolha, se tu usaste essa classificação, o que tu acha dessa classificação, como é que tu definiste onde tu ias fazer a residência de anestésio? Bom, como eu estava falando mais cedo, eu não sabia muito ainda, até hoje eu não sei, né? Eu não defini assim, eu quero morar em Manaus. Não, eu não sei muito bem onde eu quero me fixar ainda ao longo da vida. Então, eu queria ir para um serviço que me abrisse portas para o Brasil inteiro, né? E a gente sabe que São Paulo é o lugar onde muitos profissionais de diversas áreas passam em algum momento da vida e são instituições que terminam sendo conhecidas nacionalmente. Então, eu terminei optando em fazer provas nas instituições de São Paulo, pensando nesse sentido. Eu queria para um lugar que me abrisse portas, seja para voltar para Manaus, seja para ficar em São Paulo, ou seja para ir para um lugar completamente diferente que eu não sei ainda. Então, nesse sentido, eu escolhi São Paulo. Eu não tinha, meu Deus, meu sonho é morar em São Paulo. Não, foi pensando nesse sentido. E aí, eu procurava instituições que tivessem os vários graus de complexidade dos casos. Então, eu não queria só ter baixa e média complexidade, eu queria trabalhar com alta complexidade também. E queria instituições que me fornecessem tanto ambiente tanto cenário eletivo quanto cenário de urgência, emergência, né, trauma. Então, esses eram alguns requisitos que eu tinha. O ranking da SBA, no início achava que era algo assim, super importante e tal, mas depois eu fui me informar melhor e tem muitas instituições muito boas, com residências muito bem estruturadas, que não estão lá no ranking da SBA por outros tópicos mais burocráticos do que qualidade da residência em si, entendeu? Às vezes, é a quantidade de trabalhos que mandaram para o Congresso. Às vezes, já não preencheu o logbook direito, que é um sistema onde a gente tem que cadastrar cada anestesia que você faz. Então, se você não cadastra direitinho no sistema, não dá baixa lá, você também, às vezes, não gera uma pontuação. Então, tem uma série de pontuações que são muito mais questões burocráticas do que qualidade do serviço, entendeu? Então, eu acho que, óbvio, tem uma série de requisitos do ranking que refletem diretamente a qualidade da residência também. Mas é um somatório de coisas. Então, eu acho muito mais confiável você conversar com os residentes de cada instituição e entender como funciona e ver se aquilo te satisfaz, né? Se é aquilo que você espera, do que se basear unicamente pelo ranking da residência. Tá. Mas aí tu tiveste várias opções. Não. Tu tiveste várias, faltou só um pedacinho. Tu tiveste várias opções e aí tu acabaste escolhendo ir para Ribeirão. Teve prova até que tu paraste de fazer no meio do caminho, né? Ai, meu Deus. Gente, acontece, viu? Assim, espero que não aconteça com nenhum de vocês, mas acontece de você se perder no tempo da prova. Não, eu digo assim, tu paraste de fazer a prova foi da Unifesp, né? Que tu fizeste a primeira fase, tu passaste e depois tu não quer saber? Deixa, não vou mais não. Não foi? Aconteceu, né, que no meu ano muitas provas batiam as segundas fases. Então, o que eu fiz? Eu fiz um grande número de primeiras fases, porque eu sabia que as segundas fases muitas iam coincidir. Então, inevitavelmente, a quantidade de provas que eu ia fazer nas outras etapas ia diminuir obrigatoriamente, independente de eu ser aprovado ou não, né? E como eu fiz muita prova, conforme eu fui sendo aprovada nas que eu assim tinha prioridade, nas que eu mais queria, eu não dei seguimento a algumas outras que eu sabia que se eu passasse eu não ia escolher e eu só ia terminar tomando a vaga de alguém que estava realmente contando com aquele resultado.
E aí foram duas instituições que eu não dei três instituições, três provas que eu não dei seguimento no processo. Tá, tá bom. Ó, alguém está perguntando aqui, Carolina, baseado nos requisitos que tu usaste, que tu já viste, quais de São Paulo tu recomendaria? Isso é muito, assim, a gente às vezes pode esquecer uma Eu tô instituição, boa com né? os comentários. Não, isso aqui foi Queria bom. Tem ler um aqui. todos e queria responder todos. Não, vai ficar aqui. A live eu vou deixar nos stories. Eu vou deixar ela aqui e aí dá pra olhar. Eles ficam meio desordenados depois, mas dá pra olhar. Ó, tô Tá. só perguntando, fala quais as provas. A gente fala das provas, Valéria, numa outra live. Eu acho que talvez seja melhor. Porque tu tens uma história, eu acho que tem uma coisa legal aí da tua história, e dessa coisa da prova, que foi até como a gente se conheceu, começou a conversar. Mas aí eu acho que talvez a gente possa conversar depois, porque isso aqui o Instagram vai já avisar que vai terminar. E aí eu queria, vamos aproveitar esses últimos minutos, para tu falares sobre como está sendo o começo da residência. O que tu estás achando? Se tudo bem que está tudo enviesado agora, né? Mas o que tu estás achando da residência nesse período? Ainda mais com Covid e tal. Como é que está o cenário? Só para a gente encerrar. Bom, eu tô amando, de forma resumida, assim. Eu tô adorando de verdade, assim. Era bem o que eu esperava, na verdade, mais do que eu esperava, no sentido de estar gostando da experiência. Eu tinha, assim... Se todo mundo tem aquele medinho, pô, será que eu vou gostar mesmo ou não? Mas nesses 2 meses de residência, eu tô gostando bastante. Eu tenho realmente vontade de ir para residência. A gente não tá tendo muito essa parte de treinamento teórico, sabe? Não tá tendo aulas e etc. Mas o que houve foi o seguinte, com essa situação do Covid, acho que no Brasil inteiro está seguindo mais ou menos esse raciocínio. As cirurgias eletivas foram canceladas, mas a gente da anestésia sempre tem que estar lá para as cirurgias de urgência, emergência, seja porque são urgentes mesmo, seja porque urgenciaram, enfim. E tem o centro obstétrico, onde sempre está acontecendo também as cesáreas de urgência e emergência, que a gente termina indo. E a gente trabalha também na unidade de emergência, que é uma unidade à parte tem o HC e tem a unidade de emergência que fica fora do campus. E lá a gente continua com os plantões normalmente. Então, apesar do Covid, a gente em escala um pouco reduzida, ainda está dando para viver assim o R1, está prejudicado, mas eu acho que a gente vai conseguir compensar depois. Eu acho que tem problemas tão mais graves acontecendo que não dá para ficar reclamando tanto disso assim, sabe? Mas eu tô gostando demais. A rotina, a gente tem, respondendo um pouco do que perguntaram aí, né? A rotina do meu dia a dia. A carga horária aqui da USP Ribeirão não é uma carga horária absurda. Termina que respeita bem as cargas horárias de 60 horas semanais. Sempre que a gente tem plantão noturno, né? Ou seja, de 7 da noite a 7 da manhã, a gente tem o dia seguinte livre, né? Então, você fica com um dia de folga. Quando tem plantão de 24 horas, você tem 24 horas livre, que é o caso do plantão do centro obstétrico. Os finais de semana varia muito. Tem vários finais de semana que a gente está de plantão, tem vários finais de semana que a gente está com escala livre. Durante a semana, se você não estiver em sala que é sala de plantão, ou seja, você está em cirurgias eletivas, se acabou 3 da tarde, você sai 3 da tarde. Acabou 8 da noite, você sai 8 da noite. Aqui é muito legal a relação entre os residentes dos 3 anos. Não tem muito esse lance de hierarquia entre os residentes. Todo mundo se ajuda demais, todo mundo é muito colega, todo mundo entende a limitação de cada ano, todo mundo respeita muito essa questão da carga horária. Ninguém tem essa cultura de humilhação ou de provar que é melhor porque está um ano à frente. Então, foi uma coisa que eu me apaixonei muito pela residência aqui de USP Ribeirão, foi essa relação entre as pessoas da residência. Todo mundo é muito, muito amigável e o clima é bem... Ai, meu Deus. Eu preciso fechar, eu vou fechar, senão vai dar erro para gravar. Vamos voltar, a gente volta rapidinho só para tu fechares essa tua resposta e a gente... Tá? Rapidinho, tá? Certo? Beleza. Tá. Voltei. Cara, que live massa, né? Nossa, muito massa. Eu gostei demais, demais, demais. Por mim não acabava não, mas não tem jeito, né? Tá muito tarde e tal. A gente encerrou, como tava no meio de uma resposta efusiva, né? Aí não dá. A gente para só porque senão não ia dar para gravar.
Porque o Instagram é assim, né? Se chega uma hora aqui que tá terminando a live e ele de repente fecha tudo, não dá para botar nos stories. Então ficou lá nos stories. E aí eu vou só chamar a Valéria de novo pra gente. Sensacional, adorei, adorei, muito massa. Deixa ela voltar aqui para ela terminar de falar sobre. Pronto. Fala, Nossa, eu sou Valéria. muito tagarela, Fabrício. Não, imagina, não. Pode falar, vai, fala aí, fala. Você estava terminando, tava falando sobre a Não, tua é isso. Só residência. dizer que a experiência está sendo muito legal, não só porque a variedade de casos clínicos que a gente tem aqui é muito grande, de todas as complexidades, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia vascular, nossa, cirurgias em nenéns do tamanho da minha mão, assim, sabe? GVR2 entubando uma criança desse tamanhinho. Então, tanto em relação à variedade de casos que a gente vê, quanto ao clima da residência. O ambiente é muito legal e aí, os residentes entre si, a relação é muito bacana. Ó, a Rafa B. Guedes, é uma outra pessoa muito querida, falou que eu tô me sentindo no café, batendo um papo bom, que não se vê nem a hora passar. Então foi isso, entendeu? Só que tu tá falando Ai, pergunta tagarela, foi Ai, ótimo. obrigada, gente. Eu tô boa com tudo que vocês falaram. Eu não pude responder por conta do tempo da live, senão eu não ia responder o que eu precisava, mas queria responder cada um de vocês e eu topo essa live aí para falar sobre as provas, Vamos falar, a gente vai falar. quantidade. Vamos falar, mas tem outro. O Madison perguntou aqui, ó. Tem planos para trazer mais especialidade? A gente vai esperar primeiro Valéria fazer outra prova de residência. Aí, quando ela passar em outra especialidade, a gente chama ela para falar da outra e assim a gente vai indo, viu? Agora ficou difícil, Valéria. Enfim, dificultou as coisas de agora para frente, viu? Mas Ai, que foi bom, ótimo. gente. Eu tava um pouco ansiosa, um pouco nervosa, porque eu nunca tinha entrado em live. Eu A falei, mamãe do vai ter Arthur. tanta gente, o Fabrício é muito famoso. Ai, gente, que legal, muito legal, muito legal. E aí, mais alguma coisa, Valéria, Eu conheço o Mateus. Falaram do Matheus Campelo na outra live. Eu conheço, é meu amigo R1. Aham. A reunião de anestésio. E falaram aqui. Não, várias coisas que eu queria ter respondido aqui. Eu tô tentando olhar, mas. Poxa, obrigada, gente. Muito obrigada. Isso é uma crítica para minha na live? Eu queria ter respondido. Eu que não deixei, não, né? Não, eu que falei demais. Se eu tivesse falado menos, eu podia ter respondido as coisas. Tá. Sabe uma coisinha que eu acho que é legal, que alguém te falou antes, mas só pra gente, eu acho que é legal falar. Dor. Tu pensas em lidar com dor? Tu achas que isso é uma coisa que vale a pena para todo mundo no anestésio? Tem um perfil que vale a pena? É aquele que vai querer fazer consultório, que depois quer mudar a rotina na vida? O que tu acha sobre isso? Não necessariamente você, só respondendo logo essa parte para não esquecer, não necessariamente você vai trabalhar em consultório. Você pode trabalhar com dor dos pacientes internados que estejam em cuidados paliativos ou que, sei lá, fez uma cirurgia ortopédica, está com muita dor. Às vezes aciona a equipe da dor para trabalhar e evitar a dor crônica, né, dor neuropática, enfim. Então você pode trabalhar dentro do próprio hospital, onde você já atua como anestesista, dando pareceres nas enfermarias e tal. Ou tem essa opção de trabalhar no consultório também. Aqui, eu ainda não conheço muito da especialidade em si para falar, nossa, sou apaixonada por dor. Mas aqui na USP Ribeirão a gente tem a sub de dor muito bem formada, né? Uma área forte daqui. E quem é da casa parece que tem o processo é diferente, se torna mais fácil de entrar. Então eu acho que é muito interessante pra gente que já está aqui fazer a dor, né? Eu acho que é uma oportunidade que, se pra gente termina sendo mais fácil, por que não fazer? Então, a não ser que eu tenha alguma rejeição enorme com a área, eu penso em fazer sim. Legal. Alguém falou aqui que era 90% de anestésio, agora é 99%. E é muito legal, viu, Valéria? Porque hoje é que dia? Hoje é 6 ou é 7? 7 de maio. Lá no fim do ano, tem gente que vai falar assim, resolvi fazer anestésio, isso é muito legal. Resolvi fazer anestésio naquele dia que estava aquela live com a Valéria lá. Isso é muito bacana. Isso vai acontecer. Então, sabe, a gente fica todo bobo assim vendo essas coisas. Talvez a pessoa fosse fazer de qualquer jeito, sabe? Mas só de perceber que pelo teu discurso, a maneira como contagiante, como tu falaste, eu tô quase mudando de especialidade também. Tô quase mudando. Mas, por sinal, só para dar a minha experiência, eu nunca considerei fazer anestésio. Nunca. Porque, para mim, era uma especialidade escondida. Ela não entrava assim, eu não parava a pensar.
nem, sabe, não foi nem cogitada. Um grande amigo meu fez, e eu lembro que quando ele resolveu fazer, eu falei assim, nossa, anestésio? Como assim? Sabe? Aí a gente começa a pensar, anestésio, o que ele vai ser como anestesista? Então era uma especialidade que não dava as caras, sabe, pra gente. Então é muito ruim. Hoje olhar para trás e dizer assim, poxa, não foi nem considerada, sabe? Mas muito, muito legal. A Valéria inspirou todo mundo e tal. Nossa, eu E tô queres muito responder? feliz com todo mundo inspirado, gente. Tô muito... É, Porque eu fui uma pessoa que demorou para escolher, entendeu? Eu escolhi ano passado, então saber que eu inspirei assim, essa galera, nossa, eu tô muito feliz. Lembrando que legal. isso é um relato de uma pessoa que não é anestesista, que é uma pessoa que acabou de começar. Obviamente, ainda tá, né, muito animada e tal, mas assim, eu gostei demais e tudo que eu falei é muito verdadeiro, assim, o que eu tô sentindo. E espero que seja assim durante toda a trajetória profissional. Ah, certamente, certamente será, certamente. A gente vai ter que, ó, Tamires, bati o martelo hoje. Pronto, tá aí, ó. Valéria, coraçãozinho, enfim. Fala, olha, o Luiz Pronto. Teixeira é meu amigo de Manaus também. Ah, Obrigada. É legal. bom ver a galera de Va- Manaus aqui, o Eduardo, viu mais umas pessoas. Legal, legal, Meu Deus, legal. Adilton, ai, chama É, todo mundo. a Dilton tá jogando pro Big Brother. Que Ai, pode ser, né? Uma opção para anestésio também. Mas enfim, esse ó. ano o Anestésia tá em enfoque, né? Ganharam no Big Pois é, Brother. pois é, exatamente. Foi o primeiro tema da live aqui. Exato, tá vendo? É isso aí. Mas, Valéria, muito, muito obrigado. A gente vai conversar de novo. A gente vai conversar. Vamos marcar essa para falar sobre a dinâmica das provas, né? Mel, É, e- Porque amanhã tem uma live de anticoagulante daqui a pouco. Tu podes fazer também no meu lugar, viu? Fica à vontade. Eu só te digo qual horário, a senha para tu entrar aqui. Tu entras e faz também, viu? Já dominou tudo aqui mesmo, pô, tá? Certo? tranquilo. Vai Aí, ganhar um monte mas, de ó, unfollow quando começar a perceber que tu não é mais protagonista nunca, do Instagram. nunca, 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 nunca. Ó, eu admiro muito a tua postura enquanto médica, a tua postura enquanto estudante. A gente já conversou bastante e vou expressar aqui publicamente essa minha admiração. No começo, você estava falando, tá com os olhos brilhando, brilha mesmo, porque eu fico muito entusiasmado vendo pessoas com esse perfil que são raríssimas, né? Raríssimas, para não dizer únicas. Enfim, mas depois a gente conta mais coisas aí. Tem umas coisas muito legais aí da tua, que eu acho que é bom para todo mundo que está aqui ouvir. A gente vai ter que marcar outro horário, porque agora sim já tá tarde demais. Aí o povo começa a dormir, enfim. Viu? Mas muito obrigado. Fico muito feliz com a tua presença. Eu sabia que ia ser esse sucesso todo tu falando. E muito, muito obrigado. Fico muito feliz, Meu Deus, muito gente, mesmo. tem as pessoas que nem são da medicina aqui, eu tô muito feliz. Poxa, muito obrigada. Eu acho assim que quando eu tava sonhando, sabe, ali no final de 2019, quando eu sonhava que eu tava aprovada na residência, eu sonhava com um dia assim, onde eu estaria aqui conversando com você e com todo mundo, falando do momento que eu tô vivendo agora. Então é realmente um sonho estar aqui. Obrigada, gente. Legal, Eu vou tentar legal. olhar as perguntas de todo mundo. E se alguém quiser te fazer alguma pergunta para mim que eu não tenha respondido, que eu sei que foram várias, mandando pelo Instagram, eu respondo. Assim, não sou uma blogueira e tal, mas fico aí disposta a responder vocês, porque eu fui uma pessoa que corria atrás de perguntar, às vezes, de pessoas que eu nem conhecia, me apresentava, falava que eu queria fazer anestesia, mandava umas perguntas e me respondiam. Então eu tô disposta a fazer isso com vocês também. Se tiverem dúvida, podem mandar no direct do Instagram. Legal, muito, muito bom. Muito bom. Valéria, muito obrigado. Boa noite. Tchau. Ó, Melina, amiga, Melina, amiga. Aí, ó, as migas chegaram aí, ó. Tchau, boa noite, brigadão. E a gente Tchau. já combina a próxima live. Obrigada a todo mundo. Valeu? Obrigada, Fabrício. Amei. Tchau, tchau, tchau.